Agora uma entrevista para você aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora com o secretário da Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior. Já conosco aqui o secretário. Tudo bem? Boa noite, secretário. Obrigado pela entrevista. A gente vê a imagem do secretário aqui no telão, mas acho que está congelada a imagem. Boa noite, José Maria. Agora sim, secretário. Estamos na escuta. Vou repetir o cumprimento. Boa noite, secretário. Boa noite, Vitor. Uma honra muito grande estar aqui com a Ana Paula, mestre Augusto, Zé Maria e a Cristina. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece ao senhor pela presença. Vários temas para tratarmos, né, secretário, a respeito desse setor importante da pesca. Queria começar perguntando ao senhor sobre preços, porque muito se tem reclamado da alta dos valores de alimentos, da carne, do frango. Queria saber no setor do senhor, como andam os preços dos peixes, também subiram, assim como de outros alimentos, e o que tem sido feito para controlar isso, caso seja um problema que esteja acontecendo? Vitor, na verdade, o Brasil ele é um grande importador de pescados, né? Isso já, em si, já encarece muito o pescado para o povo brasileiro. E ainda aqueles que cultivam aqui, no caso da nossa aquicultura, tiveram também um impacto muito grande sobre o preço das rações. E as rações são compostas basicamente por farinha de soja e milho, e isso acaba impactando também no preço aí do pescado. Eu tinha perguntado ao senhor, secretário, sobre os preços dos pescados, e aí o senhor já dizia que há uma dependência do mercado externo, né? O Brasil importa muitos pescados, né? Por isso também um valor mais alto por aqui, e aí o senhor ia falar para a gente sobre as rações vêm de fora também, é isso? Não, na verdade Vitor, nós produzimos as rações aqui, mas devido à alta da soja, do milho, né? Uma demanda externa muito grande, muitas exportações, acabaram impactando também nas rações e, logicamente, no preço do aquicultor, né, para o cultivo, e isso se reflete nas gôndolas. Augusto. Secretário, muito boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte: o senhor acaba de informar que o Brasil é importador, né, de peixe. É possível transformar o país em exportador? O que é preciso fazer para inverter a situação? Augusto, é uma honra muito grande estar falando com o senhor. Eu digo que, veja, quando nós comparamos o pescado com outras proteínas animais que produzimos no Brasil, o Brasil exporta carne de suínos, aves, bovinos para mais de 200 países no mundo. Somos aí o top 5 de exportadores de proteína animal. E quando falamos de pescados, né, antagonicamente, o Brasil importa pescado e o brasileiro come praticamente metade do consumo mundial de pescados. E o que acontece com isso, né, Augusto? Nós temos praticamente 9.000 quilômetros de costa, ou seja, não nos faltam espaços marinhos. Temos os maiores rios do mundo. Temos 73 lagos de hidrelétrica prontos para produzir pescado. Então, o que faltavam, né, eram realmente políticas públicas adequadas, incentivo às atividades de aquicultura e pesca, que, no meu diagnóstico, nos últimos anos, houve aí uma questão ideológica de tudo era proibido, uma criminalização das atividades de aquicultura e pesca, e que isso impediu que o pescado nacional ele desenvolvesse, ele evoluísse no mesmo passo que o agronegócio. Afinal de contas, o nosso agro é a grande vedete da nossa economia, um dos grandes responsáveis pelas riquezas do nosso Brasil. Então, com certeza, nós temos todas as condições naturais, né, de transformar o nosso país, além das outras proteínas, também num grande produtor de pescados para o nosso povo e também um grande exportador de pescados, viu, Augusto? Pergunta agora de Cristina Gremel. Boa noite, secretário. Prazer conversar com o senhor. O senhor mencionou aí a questão dos 73 lagos de hidrelétrica e eu fiquei aqui na curiosidade se já tem algum projeto, se já tem algum desses lagos abertos à produção de peixe. E aproveito e emendo uma outra pergunta, que é uma curiosidade minha. No início do governo Bolsonaro, eu lembro que o presidente anunciou que estava revogando uma série, acho que eram centenas de leis antigas, se não forem milhares, leis e decretos que, atualizando, atrapalhavam a vida
como ela é hoje, né? A vida contemporânea. São decretos que ficaram no passado, mas continuavam na ativa e impediam algumas atividades. Tem alguma lei, algum decreto, alguma regulamentação antiga que afete a pesca e possa ser reformulada para que isso melhore no país, inclusive melhore o consumo de peixe? Cristina, obrigado pelas suas duas perguntas, são muito pertinentes. Bom, o presidente Bolsonaro assinou um decreto para nós no ano passado, que ele flexibiliza muito. Já existiam cultivos em águas da União, que nós chamamos, né? Inclusive em lagos de hidrelétrica, mas a dificuldade, a burocracia, as exigências eram tamanhas que afastavam o produtor. Ou ele produzia de forma irregular, ilegal, ou ele acabava optando por outras atividades econômicas. Então, presidente, nós construímos aqui no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura e Pesca, uma série de inovações, né, modernizações na legislação e já surtiu tanto efeito que esse ano, né, nem terminamos o ano e já tivemos um recorde de cessão de áreas da União. Para o nosso espectador que não entende isso, são áreas da União, sejam nos mares, sejam nas hidrelétricas, sejam nos rios federais, que nós cedemos aos produtores e que ele ali colocam os tanques-rede e cultiva algum tipo de pescado, tambaqui, tilápia, mariscos. Só para você ter ideia, né? Ontem, eu estou em Santa Catarina cumprindo a agenda aqui. Ontem, nós titulamos, ou seja, entregamos essa documentação de autorização de uso dos mares aqui de Santa Catarina para um produtor que há 30 anos estava trabalhando irregularmente. Ou seja, ele tentava, enviava documentação, não era respondido, não tinha resposta e acabou por 30 anos trabalhando na ilegalidade. Quando ele trabalha na ilegalidade, ele não tira uma nota fiscal, ele não consegue vender o seu marisco, o seu mexilhão para outros estados, ele não arrecada impostos, ele não consegue, por exemplo, acesso ao Plano Safra para poder modernizar, aumentar a sua estrutura. Então, realmente, essa revisão, nós fizemos aqui dentro da Secretaria um revisaço, Cristina, já cancelamos, revogamos, suspendemos mais de 500 regras. Quando chegamos aqui em 2019, eram mais de 2.000 legislações sobre pescados no Brasil. Já eliminamos 500 e até 2022. O nosso objetivo é chegar no máximo 700 legislações. Essa é uma parte da pergunta. E a questão dos lagos de hidrelétrica, sim. Nós estamos aí com essas revisões, com esse decreto do presidente, já temos cedido muitas áreas para produtores. E quanto mais nós produzirmos, mais ofertas, mais empregos, mais alimentos, mais pescados na mesa dos brasileiros. Pergunta agora da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, secretário. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria perguntar para o senhor sobre o projeto Lixo no Mar, porque muito pouco se fala, por exemplo, que os 7, 8 principais rios da China são os principais condutores de lixo aí nos mares, nos oceanos, os verdadeiros pulmões da Terra, né? E isso é muito pouco divulgado. E agora, no meio dessa pandemia, já, né, mais de 1 ano e meio aí dentro dessa pandemia, aqui nos Estados Unidos nós temos testemunhado muito lixo no mar e principalmente o quê? Máscaras descartáveis dentro dessa pandemia que as pessoas estão usando de uma maneira como se não houvesse amanhã e jogando fora de uma maneira muito irresponsável. Queria saber do senhor se existe algum projeto em relação a isso no Brasil, quais são os números, se vocês estão procurando entender o que está acontecendo com esse lixo da pandemia, né, digamos assim. Ana, é uma preocupação muito grande por parte de todos nós brasileiros e aqui também do Ministério da Agricultura. Esse plano Lixo no Mar, né, esse programa foi já idealizado pelo ministro Ricardo Salles, e nós aqui do Ministério da Agricultura somos apoiadores. Então, o que nós temos feito, né? Já fizemos uma ação agora no mês passado no Nordeste e nós vamos até as comunidades pesqueiras. Um grupo do Ministério do Meio Ambiente acompanha um grupo do Ministério da Agricultura, aqui da nossa secretaria, e nós vamos, então, além de fazer uma coleta de lixo ali,
nos mangues, na beira das praias, nas beiras dos rios, dando exemplo realmente, né, saindo de Brasília para orientar a população, mostrar para eles que realmente lixo significa morte no mar, né, os animais acabam comendo, engasgando redes, né, a pesca fantasma hoje mata demais. Para quem não sabe o que é pesca fantasma, quando um pescador descarta as suas redes, ou se acontece algum acidente, ele perde essas redes no mar, elas vão para o leito do oceano, para o leito dos rios, e esse material, por ser basicamente de nylon, de plástico, é um material que não se deteriora e fica ali matando animais para sempre. Então, esse programa Lixo no Mar, Ana, ele realmente vem para orientar a população, os ribeirinhos, os pescadores, e também fazer uma ação de limpeza. Ali nós tiramos aproximadamente 2 toneladas em poucas horas de trabalho, né? A comunidade vem voluntariamente, espontaneamente, e em breve, né, apesar de não ser um programa nosso, nós somos totalmente apoiadores, em breve haverá um aplicativo do Ministério do Meio Ambiente, onde vai dar as datas dessas orientações, dessas coletas, desses multirões pelos estados, e qualquer brasileiro que se interesse pelo tema e queira fazer o engajamento vai poder, através do aplicativo, saber as datas, os locais, os horários para se juntar a nós nessa grande iniciativa em prol do meio ambiente. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Salve, secretário Jorge, muito boa noite, prazer falar com o senhor. Nós temos uma amiga em comum, né? A GG, lá de Taubi. GG, sim. Pois é. Secretário, é cultural aqui no Brasil essa história da área da pesca ficar subdesenvolvida sempre, né? Já foi ministério, para você ter uma ideia, até então era um ministério, o Ministério da Pesca, né? O Vitor lembrou aí sobre rações. Nós alimentamos os salmões mais famosos do mundo, né, da Noruega, né, que tem a maior produção de salmão do mundo, através da nossa ração aqui, principalmente soja. Houve ali uma desconfiança, interromperam a importação, porque disseram que a soja vinha da floresta amazônica, quer dizer, uma desinformação geral, mas nós continuamos fornecendo ração para o mundo. A minha pergunta é exatamente essa: como quebrar essa inércia? Nós temos aí espelhos d'água nas hidrelétricas, o senhor conseguiu um grande feito essa história do uso do espelho d'água, né? Mas como quebrar essa inércia e fazer o Brasil consumir e produzir mais peixes, né? Boa noite, Zé Maria. Também um prazer muito grande estar falando contigo. Quando o presidente Bolsonaro nos deu a oportunidade, né, de ocupar o cargo máximo de aquicultura e pesca no Brasil, ele nos deu 2 missões. A primeira era produzir mais e a segunda era que o brasileiro consumisse mais peixes. Para você ter ideia, o mundo inteiro consome uma média de 20 quilos por ano de pescado, o brasileiro come aproximadamente 10 quilos e nos países asiáticos consome acima de 50 quilos. E sabemos que o peixe é a proteína mais saudável que há, né? É rica em proteínas e não causa malefícios, é uma proteína leve para o corpo digerir. Na verdade, o que nós vemos, as políticas públicas do passado, você estava falando em ministério, olha que absurdo, Zé. O Ministério da Pesca contava com aproximadamente 900 servidores só em Brasília. Desses 900 servidores, as informações que nós temos, que nem 40% realmente ia até o Ministério trabalhar. E esse ministério acabava estando distante dos produtores, distante dos pescadores, ao ponto de criminalizar, realmente fazer legislações que criminalizavam realmente as atividades. Então, com essas revisões que nós temos feito, com a implantação de novos sistemas, trazendo a modernidade para a aquicultura e para a pesca, né? E também incentivando, dando liberdade de trabalho para o pescador, para o aquicultor, sem que isso se torne uma ameaça à sustentabilidade, com toda certeza nós poderemos ter, em um curto espaço de tempo, o Brasil ocupando melhores posições do que hoje. Nós ocupamos aproximadamente o 15º colocado em produção de pescados mundial. E, como você disse, né, e eu disse também anteriormente, nós temos tantas águas, tanto salgado quanto águas interiores, tantas oportunidades,
que nós, enquanto cidadãos, agora eu tiro até meu crachá de secretário de Estado, enquanto cidadão, é incompreensível que o Brasil importe tantos pescados. Lógico, Zé, salmão é produzido em águas geladas, nós não vamos produzir salmão no Brasil, até podemos produzir, mas acaba se tornando muito caro. Bacalhau, que também é um peixe que caiu no gosto popular, realmente vem lá dos mares nórdicos e nós continuaremos a importar. Mas é um absurdo, por exemplo, Zé, nós importarmos 60 mil toneladas de pangáceos, aquele peixe, né, que é uma espécie de bagre, que é cultivado lá no Vietnã. Nós importamos 60 mil toneladas de filé de pangáceos e o Brasil ainda não aprovou, dentro dos órgãos de meio ambiente, o cultivo dessa espécie, uma espécie que já caiu no gosto popular. E tivemos muitas lutas em alguns estados para liberar, por exemplo, o cultivo da tilápia, que hoje nós chamamos a queridinha do Brasil. Está em muitos lares brasileiros, especialmente porque é um peixe muito industrializado, né, pelas cooperativas. Então, é um misto, Zé, de falta de políticas públicas, criminalização da atividade, falta realmente de incentivos ao setor. Tudo isso culminou em que o Brasil hoje realmente, antagonicamente, né, importasse tanto pescado e deixasse de produzir. Mas nós estamos virando esse jogo, né, com legislações modernas, com orientações, com sistemas, com políticas públicas adequadas e o ciclo da pesca ele é muito ligeiro, ele é muito rápido. Então, em pouco tempo, nós teremos grandes novidades nesse setor. Muito bem, esse é o secretário da Pesca, Jorge Seife, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista mais uma vez, secretário. Uma boa noite, um ótimo final de semana por aí. Até uma próxima. Obrigado, um ótimo final de semana a vocês todos.